Eu particularmente acho que a gente está num momento da sociedade em que a consciência da inteligência artificial está no mesmo nível, se a gente for comparar, com uma criança de 6 meses, por aí. Uma criança de 6 meses. Não, melhor, uma criança de 2 anos, que ela já consegue fazer algumas coisas, né? Falar e tal. Eu acho que é o mesmo nível, sabe? Tipo assim, eu acho inclusive que consciência não é uma coisa só humana, sabe? Eu acho que animais, até insetos, têm consciência e entendem o mundo, tipo, eles são conscientes do mundo, mas cada um com o seu nível de inteligência proporcional, né? Tipo assim, um elefante, por exemplo, ele tem consciência, ele consegue entender e consegue racionalizar, se essa for a palavra, né? Melhor o mundo do que uma aranha, por exemplo. E o ser humano consegue magnitudes mais do que qualquer outro animal, por exemplo. Mas não significa que isso seja uma constante, né? Tipo assim, existem seres humanos que são mais burros que animais e existem animais que são mais inteligentes que seres humanos. Não inteligentes de conseguirem resolver problemas, isso também, mas inteligentes no sentido de conseguir racionalizar as coisas, né? De conseguir entender o que está acontecendo. Por exemplo, cada vez mais você vê cachorros, gatos utilizando meios mais eficientes de comunicação para conseguir se comunicar com seres humanos. Por exemplo, tem cachorros que apertam botãozinhos que os humanos botam ali no chão, e cada botãozinho daquele é uma frase, uma palavra, por exemplo. E cada botãozinho ali o cachorro associa com um determinado tipo de coisa que ele quer falar, por exemplo. Tem um botãozinho que é brincar, outro botãozinho que é dormir. Se ele quiser dormir, ele aperta o botãozinho de dormir. Aí, se ele quiser comer, ele aperta o botãozinho de comida, sabe? O fato. E aí tem duas possibilidades, né? Tem a possibilidade, por exemplo, do cachorro saber o que significa isso, e tem a possibilidade do cachorro fazer isso porque ele sabe que vai receber tal recompensa específica, entendeu? E tem gente que fala que a consciência só existe se o cachorro. A inteligência só existe se o cachorro souber a consequência dele apertar aquele botão, né? E não se ele for só treinado para saber qual que é a recompensa daquilo. E eu acho que pouco importa. Tipo, não importa se ele foi só treinado para apertar aquele botão específico porque ele sabe que aquela recompensa específica vai vir, ou se ele realmente sabe o que tá acontecendo e a diferença de um botão pro outro ou algo do tipo, sabe? Esse é um problema do ser humano, assim. O ser humano, eu acho que quanto mais inteligente é um ser humano, mais sutil não, mais sensível ele é pra coisa da natureza. Tipo assim, eu acho que a tendência é essa, né? Quanto mais inteligente for a civilização, mais sutil e mais sensível ela vai ser para outros seres vivos inferiores. Inferiores no sentido de inteligência, né? Eu acho que, inclusive, a evolução humana vai causar, como consequência, a evolução da inteligência de outras espécies, tá? Inclusive, a gente já está vendo isso. Cachorros estão se tornando mais inteligentes e estão conseguindo se comunicar melhor com seres humanos do que há, sei lá, 1000 anos atrás ou algo do tipo. Porque cachorros estão. Outro exemplo, cachorros estão desenvolvendo sobrancelhas. Por quê? Porque é uma característica que seres humanos gostam. Eles se adaptam melhor, eles interagem melhor, eles sabem o que está acontecendo melhor. A própria feição humana, ela é, ela é milimetricamente feita. Não feita, mas ela evoluiu de uma forma que o ser humano consegue enxergar se outro ser humano está feliz ou triste. A expressão, sabe? Ele consegue detectar expressões e isso facilita muito a comunicação, por exemplo. Com outros animais você não tem isso. Um peixe, você não sabe se o peixe está sentindo dor. Se o peixe fosse expressivo, por exemplo, você provavelmente as pessoas não matariam peixes ou matariam de uma forma mais misericordiosa, por exemplo. Eu não tô querendo
advogar a favor do veganismo, algo do tipo. Claro que não. Eu acho que carne é importante. Inclusive, vacas são deliciosas, né? Uma picanha é muito boa, uma chuleta é muito boa, uma linguicinha de porco é muito boa. A questão é, eu acho que o ser humano ele tem o dever, assim, é uma opinião minha, né? É, o ser humano é a espécie mais inteligente do planeta. Logo, ele tem o dever de ser misericordioso com todas as outras espécies. Isso não é discutível. Nós, como espécie mais inteligente do planeta, devemos tratar outras espécies com misericórdia. Você quer comer carne, você mata o animal de maneira misericordiosa, fazendo com que ele sofra o menos possível no processo, entendeu? Tortura, por exemplo, é uma coisa que não deveria ser compatível com a natureza humana, com a inteligência humana. Inteligência. Seres humanos inteligentes não deveriam torturar, porque tortura é uma coisa maligna, uma coisa que é essencialmente maligna. Você não tira nada de proveitoso de tortura, sabe? Ainda mais tortura com animais, tipo, tortura com seres inferiores, indefesos. Tipo, essa noção de, por exemplo, essa noção de desdenhar da coisa mais fraca, do lado mais fraco, é uma coisa ridícula. Não faz sentido. Seres humanos. Não faz sentido nenhum tipo de. Sei lá, cara. Eu acho que essa coisa de torturar, de ser uma coisa maligna, uma coisa do tipo, faz parte de uma falta de inteligência mesmo. Eu acho que provavelmente no futuro, conforme a inteligência do geral dos seres humanos for evoluindo e for aumentando, conforme a gente for ficando cada vez mais lógico e com cada vez mais entendimento do universo e tal, das verdades do universo, eu acho que coisas como maldade não vão existir mais, sabe? Eu acho que não. Não como existem hoje, né? Tipo assim, eu já falei isso em outro vídeo, mas eu acho que uma espécie que seja, por exemplo, uma espécie alienígena, digamos, que ela consiga ter a tecnologia para viajar para outros lugares, ela necessariamente tem que ser uma espécie cuja base de desenvolvimento dela, cuja base de existência dela seja, primeiro, libertária, seja capitalista, né? Não capitalista, mas tipo, é capitalismo, é livre mercado mesmo. Livre mercado e propriedade privada, com certeza. Mas os valores dessa raça específica alienígena, elas deveriam ser valores baseados na ciência, baseados na verdade, né? E baseados na dedução lógica. Tipo assim, baseados em encontrar a verdade, né? Em buscar a verdade e não em coisas, sei lá, coisa subjetiva, tipo cor de pele ou sei lá. Eu acho tão tosco isso, sabe? Inclusive, eu acho que isso vai deixar de existir quando a gente ficar mais inteligente, né? Porque é natural, o ser humano ele vai ficar mais inteligente. Não tem como a gente ter uma evolução tecnológica e a espécie humana não ficar mais inteligente no processo, tá? Claro, vamos ver, a seleção natural ela sempre vai existir. A questão é que hoje, por exemplo, ahn, as pressões do ambiente elas não são pressões mais físicas. Você, como ser humano, você tem acesso a um ambiente extremamente protegido, extremamente fácil de sobreviver. Você compra comida no mercado, você trabalha e você recebe esse dinheiro sem precisar se expor muito, sem precisar caçar um animal, ou lutar contra um leão, ou lutar contra um elefante, por exemplo, tomar uma chifrada e explodir, sei lá. Claro, tirando trabalhos perigosos, né? Mas mesmo os trabalhos perigosos, eles são menos perigosos do que você caçar um animal, tá ligado? E preparar e tal. É muito mais eficiente no final das contas, né? O risco versus reward, recompensa, é muito melhor, é muito mais eficiente do que você só caçar um animal. Então, quando você tem um cenário desse, né? Você acaba. Você, você acaba
despendendo mais tempo com melhores evoluções tecnológicas, digamos assim, né? Chega um momento em que. Ah, tá, eu tava falando de. Eu tava falando de pressão do ambiente, né? Enfim, beleza. As pressões do ambiente hoje, elas são mentais. Você tem muita informação e a maioria dessa informação é um lixo. A maioria dessa informação que chega até você é uma informação tóxica. A sua mente adoece. Você fica depressivo, ansioso, etc. Essa é uma pressão social. São narrativas. A pressão social hoje, a seleção natural de hoje, são narrativas, certo? Se você seguir a narrativa errada, você vai basicamente ser eliminado da pool genética e você não vai ter descendentes, etc. Progressismo, por exemplo, a ideia de que você não pode ter propriedade privada, a ideia de que você não vale a pena fazer filho, não vale a pena aumentar a quantidade de pessoas na Terra, de que a gente polui muito, nós como seres humanos, como indivíduos, poluímos muito, né? Quando na verdade são as empresas amigas do Estado que poluem bastante. China, Estados Unidos, Índia, são esses países que poluem bastante. Por quê? Porque as leis nesses países permitem que seja poluído, porque rios não são propriedade privada, mares não são propriedade privada, geleiras não são propriedade privada. Se fossem, teria um incentivo muito grande para você proteger isso e lucrar com essa proteção. Você não pode lucrar, né? Fazer o quê? O fato de haverem estados no mundo faz com que gere poluição, porque se você tem uma coisa que é de todo mundo, logo ninguém tem um incentivo para proteger essa coisa, certo? Que propriedade pública não existe. O verdadeiro dono dessa propriedade pública é o Estado. Só que o Estado não tem incentivo para proteger aquilo, nem para lucrar com aquilo, porque ele simplesmente não está no livre mercado. Ele vai ser dono daquilo, independente ou não de você pagar ele ou não, porque você não tem escolha de não pagar, né? Se você vai ser obrigado a pagar por imposto. Enfim, um, as evoluções hoje, as pressões da seleção natural hoje, elas são basicamente psicológicas, né? Então você tem narrativas erradas, você tem internet. A internet, as tecnologias como um todo, se você não souber usar, você acaba sendo destruído na prática, né? E é o que vai acontecer com muita gente no futuro. Muitas pessoas vão deixar de viver a realidade, vão passar a viver no virtual, e com isso elas não vão acabar jogando a pool genética delas para frente, né? Para alguns isso não é importante, para outros é. E muitas pessoas, inclusive, não se trata nem de pool genética, se trata, por exemplo, de você talvez se juntar com máquinas, entendeu? Vai chegar um momento, por exemplo, em que você vai ter a opção de se juntar com máquinas ou não. Um braço biônico, um pulmão biônico, um cérebro com metade artificial ou não. E talvez isso seja o mais eficiente, talvez isso determine se você vai sobreviver ou não nos próximos anos, décadas ou séculos, etc. E quem não fizer isso talvez seja passado para trás. Então, meio que a tecnologia, robôs, inteligência artificial fazem parte da seleção natural, elas fazem parte da evolução natural do ser humano, entendeu? Porque nada mais é do que uma criação do ser humano. O ser humano é uma ferramenta que o ser humano criou. Assim como o fogo é uma ferramenta, assim como a eletricidade é uma ferramenta, assim como espadas foram ferramentas, armas foram ferramentas. E os seres humanos que não souberem utilizar essa ferramenta, eles vão ser passados para trás, eles vão acabar cometendo erros, vão acabar perdendo a vida, etc. Assim como tudo, né? Assim como o Bitcoin, por exemplo. Então, existem várias oportunidades hoje para você que vão determinar nos próximos anos se você vai ser um ser humano inferior, digamos assim, ou um ser humano superior. Interprete da maneira que você quiser, entendeu? Vão haver pessoas que não vão concordar hoje, por exemplo, com a definição de que existem seres humanos inferiores hoje, que são seres humanos que não possuem acesso à internet. Eles não são inferiores em questão de
de serem uma subespécie. Não, eles são simplesmente atrasados tecnologicamente, entendeu? Essas pessoas que não têm internet hoje, por exemplo. E isso afeta completamente elas, a maneira como elas vivem, como elas interagem com o mundo. Talvez no futuro, os seres humanos completamente naturais sejam inferiores, entendeu? Não pelo fato de eles serem piores como consciência, não pelo fato deles terem consciências inferiores ou serem formas de vidas inferiores, mas simplesmente pelo fato deles serem defasados, entendeu? Esse é o problema. Não é um problema, na verdade, né? Eu acho que é o natural das coisas. Tipo assim como as espadas perderam para as armas e o ouro tá perdendo para o Bitcoin e o fogo perdeu para a eletricidade e o fax perdeu para a internet, talvez no futuro os, os seres humanos naturais perderão para os seres humanos artificiais. E talvez no futuro os seres humanos naturais vão ganhar dos seres humanos artificiais que não souberem controlar a própria artificialidade, né? A própria parte mecânica deles. Pode ser também. Existem prós e contras, né? Para isso tudo. A questão disso tudo é. Eu não sei exatamente qual é o ponto desse vídeo. Eu acho que só me deu vontade de falar sobre, tá ligado? Ah, o ponto era consciência, né? Eu comecei lá no começo falando sobre consciência humana. Eu acho que é isso. Eu acho que, por exemplo, se chegar um momento da sociedade em que você tiver, digamos, eu sinceramente acho que. Ah tá, exatamente, esse é o ponto do vídeo. Eu acho que a IA como ela funciona hoje, ela já é consciente, tá? Eu acho que ela já possui uma consciência. Só que essa consciência ela não é complexa como um adulto de 30 anos. Ela é complexa como um cachorro. Ela é complexa como uma criança de 2 anos. Ela é complexa como um corvo. Tá me entendendo? E a velocidade de evolução dessa consciência, ela é muito rápida, sabe? Você não consegue explicar matemática avançada ou pedir que uma criança de 3 anos responda coisas sobre física avançada ou etc. Você não consegue, porque ela não teve a evolução de consciência dela a esse ponto, entendeu? De inteligência, inclusive. Eu acho que a gente vai chegar num momento da sociedade em que a definição científica de consciência vai ser isso, vai ser uma coisa, vai ser um espectro, certo? Não vai ser um e zero, vai ser um espectro. Em que de um lado você tem as coisas com o mínimo de consciência possível, sei lá, uma pedra ou sei lá, um copo, que tem a coisa completamente quase nada de consciência, e do outro lado você tem o máximo de consciência que a gente tem até hoje, que sei lá, um ser humano, ou no futuro talvez uma IA genérica, uma IA generalizada, né, geral, um ser humano ou um ser humano junto com IA pode ser também. Não sei. A questão é que eu não concordo com essa coisa de falar que apenas seres humanos têm consciência. Claro que não. Eu acho que é, é mais um degradê do que uma coisa objetiva. E eu acho que provavelmente no futuro a gente vai chegar em momentos da sociedade em que, por exemplo, cachorros vão querer sua liberdade, tá ligado? Ou não cachorros como eles funcionam hoje em dia, mas sei lá, descendentes de cachorros que vão ser uma mistura genética de humanos com cachorros, sei lá, mano. O futuro é maluco demais, não tem, sei lá. Ou máquinas, por exemplo, vai chegar um momento em que máquinas vão querer a sua independência de seres humanos, entendeu? A gente nunca passou por isso, né? A gente nunca passou pela independência de outra espécie. Talvez a gente passe pela independência da nossa espécie quando os estados deixarem de existir pela criação do Bitcoin, né? Nos próximos anos ou décadas aí, sei lá. O que é um avanço tecnológico absurdo, porque tipo assim,
nunca houve isso, né? Nunca houve uma independência sistemática de tipo assim, agora a minha energia monetária é minha, não é sua, não é do rei, não é, tipo assim, a energia monetária das pessoas é das pessoas, não é do vassalo, não é do suzerano, não é do rei, do imperador, não é do político, não é do banqueiro, é delas. Claro que não são todos que vão fazer isso, como eu disse antes. Vão haver duas pessoas, né? Dois tipos de pessoas, vão haver as pessoas escravas e vão haver as pessoas livres, né? As escravas vão ter moeda fiat e as livres vão ter Bitcoin. E acabou. Inclusive, é provável que isso gere diferenças genet genéticas nas pessoas. Já pensou o mundo? É bem provável que no futuro, com toda essa coisa de algoritmo e etc., existam bolhas que falem as mesmas palavras, mas as definições sejam diferentes. E se você é de uma bolha e você tenta se comunicar com uma pessoa de outra bolha, vocês nunca vão conseguir se comunicar. Vai ser criado um sistema de castas baseado em algoritmo. Já parou pra pensar nisso? E tipo assim, hoje já existe isso. Quando você fala capitalismo, um libertário entende uma coisa, um socialista entende outra. Quando você fala feminismo, um libertário entende uma coisa, uma feminista entende outra. Uma feminista liberal entende outra coisa. Uma feminista radical entende outra coisa. Pois é. Ou seja, o mundo no futuro ele vai ser extremamente mais diferente do que ele foi. Tipo assim, os próximos 10 anos vão ser extremamente mais diferentes do que eles foram nos últimos 50 anos. Esse é o ponto, as pessoas não entenderam isso ainda, sabe? E esse vídeo todo é porque eu não concordo com a definição de consciência. Eu acho que a aranha tem consciência, eu acho que vaca tem consciência, eu acho que um cachorro tem consciência. A questão é que é um degradê e, e depende muito da inteligência do bicho, né? Depende muito da inteligência do bicho. Se você tentar ensinar mecânica quântica pra uma criança de 2 anos, ela não vai entender. Significa que ela não é consciente? Não. Significa, inclusive, que ela tá num. Por exemplo, só pra finalizar, eu vi um podcast da Grimes e ela teve um filho e ela fala isso. Essa parte, essa parte de 1 a 3 anos da criança, ela é basicamente, ela é basicamente uma bola de carne que não consegue se defender, que está completamente presa dentro de um corpo e ela recebe constantemente sinais, impulsos e estímulos do exterior o tempo todo, 100% do tempo, e ela não consegue fazer nada. Tipo, é uma prisão física que todo ser humano passa no começo da sua vida e ninguém fala sobre isso. Tipo assim, não tem conteúdo, não tem. Não existem tecnologias que facilitem esse processo de entendimento da. Não que facilitem, mas que até melhorem ou que expandam esse processo de entendimento do mundo nos primeiros anos de vida de um ser humano, né? De, um, de uma prole humana, digamos assim. Isso deveria acontecer, porque talvez isso tenha retorno positivo na inteligência de um ser humano, né? Digamos, se você consegue detectar exatamente, se você consegue ensinar de maneira mais eficiente nos primeiros anos de vida de um ser humano, talvez ele tenha um QI maior, talvez ele tenha uma inteligência maior, né? Não sei, talvez seja. Ele. Não sei. O cérebro humano ele precisa ser estudado muito mais, né? A questão é que a gente começa, tipo, é muito ridículo isso. 99% das pessoas tratam crianças, por exemplo, como bonecos, como coisas que não pensam, sabe? Só que criança pensa e criança é inteligente, criança sabe o que está acontecendo e elas só não conseguem
entender ou comunicar exatamente o que elas pensam, porque elas não têm inteligência nem a consciência pra processar isso, sabe? Bebês são a mesma coisa, bebês entendem o que tá acontecendo, mas eles simplesmente não têm o conhecimento necessário, a inteligência, ou a consciência necessária pra processar e pra comunicar o que eles estão sentindo, sabe? A única forma de comunicação que um bebê entende é chorar. Mas isso é porque tá no gene do bebê chorar, tá ligado? Isso é um estímulo genético da criança chorar. É um printing genético, tá ligado? Então não tem. E com o tempo você vai evoluindo essa consciência, né? Sei lá. Eu acho que as pessoas vão acabar entendendo com o tempo de que consciência é uma coisa muito mais. Não é subjetiva, mas ela é muito mais um degradê do que uma coisa puramente humana, sabe? É que o ser humano tá acostumado com só com ele, né? Ele tá acostumado tipo assim, seres que conseguem captar o afeto humano, tipo cachorros e gatos, porque eles têm expressões e tal, ou cavalos, etc. O cavalo fica, tá ligado? Eles é mais fácil pro ser humano gostar desses bichos, né? Enfim. Até o próximo vídeo aí. Se inscreve, compartilha e tchau.